bem-vindos a todos, né? Nesse Journal Club pós-CBRA. A gente vai falar sobre qual é o protagonismo do médico e do embriologista na seleção do embrião na era da inteligência artificial. E vai ter então duas palestras, né? Primeiro vai ter a da Mariana Piccolomini, que é coordenadora do laboratório do Lab4Life, do Fertigroup, que vai nos falar um pouco sobre a visão dela, né, como embriologista. E depois o doutor Eduardo Midayahira, espero que eu tenha pronunciado certo, que é médico especialista na Vida Bem-vinda, no Fertigroup, e vai falar um pouco sobre a visão dele como clínico. Então, eu acho que a gente pode começar com a Mari. Mari, muito obrigada aí por ter aceitado o convite. E quando você quiser, pode começar a sua aula. Olá, boa noite a todos. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada a todo mundo que está aí. Na verdade, eu preparei essa aula pensando como nós estamos trabalhando agora no laboratório com a vinda da inteligência artificial. Tá? Então, qual o protagonismo, então, do embriologista na seleção do embrião na era da inteligência artificial? Então, como a Maite falou, sou coordenadora do Lab4Life, tenho mestrado em reprodução animal, pós-graduação em gestão da qualidade, delegada do Pronúcleo, tenho 5 anos de experiência em pesquisa científica e desde 2010 que eu estou aí selecionando embriões. Ainda é um grande desafio para nós, embriologistas, selecionar o melhor embrião. Então, quando eu olho essas fotos, por exemplo, me gera alguma dúvida. Quando a gente fala de embriões de boa qualidade, né? Aqui eu, sinceramente, eu não sei qual eu transferiria, né? Então, o que a gente precisa ter, né? Qual seria o processo ideal de seleção embrionária, né, para a gente, qual seria o processo ideal, né? Ele deveria ser preciso, né? Não tem que ter nenhum viés, nenhuma dúvida ali, não invasivo, porque a gente sabe que isso pode causar algum dano ali ao embrião, tem que ter um baixo custo e tem que ser reproduzível de fácil acesso para outros laboratórios. Tá? Embora grandes avanços tenham sido feitos, né, especialmente na última década, esse objetivo ideal de seleção ainda não foi alcançado. Agora, só mostrando um pouquinho da evolução das técnicas, né? Desde então, há 46 anos atrás, quando surgiu o primeiro bebê por fertilização in vitro, a gente teve uma evolução das técnicas, né? E apesar de não aparecer aqui no nosso gráfico, nessa tabela, o primeiro sistema time-lapse ele surgiu em 97, o primeiro embryoscope em 2011, e aí também agora a gente está na parte de análise de meios de cultivo, proteômica, metabolômica e a inteligência artificial. E tudo isso pensando no aumento das chances das pacientes e reduzindo os riscos. Então, só para concluir, né, o que eu falei anteriormente, com o avanço das técnicas, a gente teve, então, uma mudança nos tratamentos, né? E conforme a gente teve, então, congelamento de embriões, PGTA, biópsia embrionária, a gente começa a ver, então, uma melhora nas taxas de sucesso. Mas será que é a mudança de tratamento ou a gente está selecionando melhores embriões, né? E aí sim a gente consegue ver que a gente está selecionando sim melhores embriões, conseguindo selecionar, uma vez que a gente também veio diminuindo através dos anos, ao longo dos anos, o número de embriões que a gente transfere, né? E com isso reduzimos as taxas aí de gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, né? Que era tão comum antigamente. Não tem como eu falar da inteligência artificial sem voltar um pouquinho na seleção de embriões tradicional, né? Então, tradicionalmente, a seleção de embriões ela é baseada em avaliações qualitativas da morfologia. Tá? E aí, as primeiras avaliações, né, foram focadas para criar sistemas de classificações para identificar marcadores específicos de qualidade desse embrião. Então, primeiramente, a gente foca na morfologia do óvulo, né?
a gente já sabe que algumas alterações ali estão associadas com queda na taxa de implantação, aumento na taxa de abortos, e então utilizar isso para a gente fazer uma melhor seleção já nos ajuda, né, nesse sentido. Quando a gente, durante 20, 25 anos, também se avaliou muito a posição dos pronúcleos. Eu sou muito jovem para falar sobre isso, não peguei essa época, mas sim, eles viam muita associação entre, dependendo do tamanho do pronúcleo, da disposição dos nucleolos, se eles estão separados, e aí eles tinham uma relação também com taxa de implantação, taxas de aborto, e conseguiam fazer uma seleção ali. E o padrão de desenvolvimento desses embriões, né? A gente tem dias específicos que a gente sabe que tem que ter um número de células específicos, né? Durante D3, D5, enfim. Também levamos em consideração o tamanho dessas células, né? E fragmentação. Tudo isso vai nos dizer se aquele embrião tem qualidade ou não. E aí a gente chega na morfologia em estágio de blastocisto, né, que é a mais utilizada, a classificação de Gardner, onde a gente avalia o grau de expansão em 6 categorias e a qualidade, né, das células em 3 categorias. É muito subjetivo, né? Como eu falei anteriormente, ele não é tão preciso. Eu posso ter variações aqui entre o embriologista e outro, apesar da gente treinar para isso não acontecer, a gente tem sim uma pequena variação e às vezes até uma variação entre o próprio embriologista, né? Eu posso fazer uma avaliação de manhã e aí depois eu posso reavaliar novamente e achar que o embrião deu uma melhorada, enfim, né? Olhando a mesma foto, digamos assim, né? E uma ferramenta que nos auxilia muito hoje, que a gente usa bastante, é o PGTA, né? Através da biópsia embrionária, onde a gente vai identificar alterações cromossômicas, né, através da análise dessas células, com o intuito de aumentar as chances de gravidez e prevenir aborto. Eu gosto de falar que ele maximiza o potencial de implantação e minimiza os riscos de perda de gravidez, né? Então, é isso que a gente tem hoje de resultado, né? Eu trouxe esse gráfico da Igenomics, que é o laboratório que a gente usa. Então, a gente consegue ver uma melhora na implantação, principalmente quando a gente compara com as pacientes que não fizeram PGTA, né? Em todas as faixas etárias, a gente tem uma taxa ali que se mantém alta, né? Porém, ainda há muitos problemas com a utilização dessa técnica. A gente tem um alto custo, tanto para a paciente quanto para o laboratório, né? A gente tem que ter um equipamento específico, um profissional treinado para isso. Por se tratar de uma técnica invasiva, a gente, qualquer prejuízo ali, uma biópsia mal feita, pode fazer com que essa taxa de implantação caia, ou até mesmo a gente perca aquele embrião. Tá? Ainda se gera resultados inconclusivos, também dependendo da biópsia desse profissional, mas também da própria técnica, né? Tem ali a chance de erro, né? E muita interpretação dos resultados, né? A gente não sabe ainda quantos embriões, se a gente está descartando muitos embriões euploides, né? A gente já ouviu histórias aí de embriões alterados que são transferidos e geram bebês saudáveis, né? E não podemos esquecer que, utilizando essa técnica, a gente aumenta a taxa de cancelamentos, né, no centro, uma vez que, dependendo da idade da paciente, o número de embriões, ela pode ter nenhum embrião para realizar a transferência. Mas o PGTA funciona, né, ele é eficaz. Então, segundo esse resumo, né, essa análise, depende, né? Então, depende da pergunta que você faz. Quando a gente fala de taxas clínicas de nascidos vivos, por transferência, sim, ela melhora os resultados.
Mas quando a gente avalia por paciente, não, a gente não tem uma melhora, né? Essa paciente vai acabar engravidando, ela só vai demorar um pouco mais, porque a gente não conseguiu selecionar aquele embrião primeiro, né? E que pacientes são beneficiadas? As com mais de 35 anos, né? Então, são aquelas pacientes que têm maior chance de ter embriões com alterações genéticas. Então, tudo isso vai depender da perspectiva que você analisa, e essa é uma técnica que a gente utiliza bastante para otimizar a seleção, tá? Hoje. E surgiu essa ferramenta, né? Uma incubadora com o sistema time-lapse, que ajudou a gente a ver todo o desenvolvimento embrionário. Né? Então, além de melhorar, da gente entender algumas coisas, né? Ele também nos trouxe o poder de ver o desenvolvimento embrionário por completo. Então, a gente consegue ver o tempo de divisão entre uma célula e outra, e com isso, alguns estudos foram realizados e viram que alguns tempos tinham relação com a taxa de implantação. Né? Então, com isso, foi possível estabelecer modelos multivariados com base em marcadores desse desenvolvimento de tempos específicos para prever a implantação, que nada mais é que o KidsScore, que foi o primeiro software utilizado, que já usava uma inteligência, né, para nos auxiliar na seleção desse embrião. Então, o que que acontecia? O embriologista, ele avaliava esse desenvolvimento embrionário e ia sinalizando o software os momentos específicos de cada divisão. Tá? E com isso, no final, ele gerava uma nota. Então, a gente não precisava mais ficar avaliando aqueles tempos, ele já fazia isso para a gente. E aí ele gera uma nota, e quanto mais alta a nota, maior é a chance de implantação. Além de ser um cultivo, né, sem interrupções, então o embrião não sofre nenhuma influência externa, e com isso, alguns trabalhos mostram que a gente aumentou o número de embriões quando a gente compara com o cultivo tradicional, né, nas incubadoras sem o sistema time-lapse. Porém, isso não quer dizer que a taxa de implantação aumentou. Tá? Ainda não há boas evidências mostrando que o time-lapse é mais ou menos eficaz que esses métodos convencionais que a gente costumava usar. Mas por que se gera tanta informação, tantos dados? Porque a gente não consegue avaliar tudo isso, né? E por isso que a inteligência artificial veio para nos auxiliar nessa interpretação de resultados, né? Então, a inteligência artificial na medicina, ela vem crescendo muito rápido, né? E já existem pelo menos 64 dispositivos ou algoritmos de inteligência que foram aprovados pelo FDA para o uso clínico, tá? E o que a gente precisa para ter um sistema ali eficiente? A gente precisa treinar esse sistema. Então, a gente precisa alimentar com dados, claro, não é com qualquer dado, com dados de alta qualidade e que são cuidadosamente coletados e anotados. Então, estudos validados, dados retrospectivos, prospectivos. Então, quanto mais informação a gente alimentar esse sistema, mais complexo ele vai ficar e maior a precisão ele vai ter. Então, eu trouxe o número de publicações, né, que a gente tem aí agora em toda a medicina, né? Ele vem aumentando exponencialmente ao longo dos anos. E aqui eu fiz uma pesquisa no PubMed em que eu coloquei só a seleção de embrião, então a gente já tinha um crescimento, né, acontecendo. E quando eu coloquei a inteligência artificial junto, a gente vê que a partir de 2020 a gente começa a ter um crescimento, né? E hoje a gente já está com 306 artigos publicados, pelo menos na base do PubMed. E uma outra informação que nos congressos, né, tanto europeu como o americano, a gente já teve um aumento 7 vezes de trabalhos apresentados, né, enviados, relatando sobre inteligência artificial,
Em 2022, eu lembro que o Esri, 30% dos resumos eram só sobre inteligência artificial, e a gente acabou de voltar do CBRA, onde a gente também teve bastante palestras nessa área. E o que a gente tem de inteligência artificial e seleção embrionária, né? Esse paper aqui, ele encontrou 11 artigos nessa área, né? E já começa pontuando duas coisas, né? São estudos retrospectivos, observacionais e não intervencionalistas, com dados coletados de forma rotineira durante o curso do atendimento clínico. E grande parte dos estudos não foram adequadamente testados de forma prospectiva em condição clínica da vida real. Tá? Então, o que esses trabalhos, né, levaram em consideração? Número de embriões analisados, quantidade de laboratórios, o tipo de imagem que eles utilizaram, então, poderia ser tanto o sistema time-lapse, né, o desenvolvimento embrionário como todo, como apenas imagens, o estágio do embrião, e aí eles tiveram diferentes acurácias aqui, né? E aí eu vou destacar os que tiveram mais importância, mais relevância. Então, esse sistema aqui, o IVE, ele analisou mais de 10 mil embriões em 8 laboratórios diferentes e teve como endpoint a gestação. Utilizou imagens do time-lapse, tá? A acurácia dele foi de 0,93, que é muito alta, tá? E aí ele pontua, são os pontos negativos, né? 38% dos embriões, apenas 38 foram transferidos. O que isso quer dizer? Que a maioria dos embriões, eles não eram viáveis, eles foram descartados. Então, eles compararam, ficou um pouco em dúvida ali, né? Gera um viés ali grande. Então, a ideia seria a gente analisar embriões viáveis com embriões viáveis, né? Essa é a ideia. Na vida real é assim que ocorre. A gente tem que selecionar entre bons embriões, na maioria das vezes. E aqui eles compararam só não, mas bons embriões e embriões que seriam descartados. E aí, esse sistema, ele também usa a mesma metodologia do IDA-Score, que eu vou falar mais para frente, que é a inteligência artificial que a gente está utilizando. Um segundo trabalho também analisou mais de 10 mil embriões, envolveu 3 laboratórios, e ele predizia a qualidade do embrião, tá? Também utilizou imagens do time-lapse. Um dos problemas é que ele só previa a qualidade, né? A acurácia foi de 0,98, que também é bastante alta. Porém, ele só avaliou embrião de boa qualidade com embriões de baixa qualidade, né? O meio ali, os embriões medianos, não entraram nessa análise, né? Então, por isso que a acurácia acabou sendo tão alta. E um último trabalho, que é o Life Whisper, esse é um trabalho importante, porque ele avaliou mais de 8 mil embriões em 11 laboratórios e 3 países diferentes, tá? E ele teve como endpoint a taxa de gestação clínica e comparado com os embriologistas. E ele teve um 64,3% de taxa de predição de gestação. E comparado com os embriologistas, o sistema foi melhor em 42%, levando em consideração que ele analisou os dados até os nascidos vivos, né? Então ele tinha toda essa informação, e todos os estágios de blastocistos, avaliando apenas uma imagem, né? Então, por uma foto, ele conseguiu. Então, era um sistema bem robusto, tinha bastante informação ali, e é um caminho aí a ser seguido. E aí a gente tem o sistema do IDA-Score, que é o que a gente utiliza hoje. Até o ano passado a gente utilizava a versão 1, tá? E ele tem um desempenho maior do que os modelos de classificação morfocinética e morfológica, sendo que a acurácia dele é de 0,70%, né, para a gestação. E ele também gera uma nota para a gente, né? Isso é automático. Então, acontece o desenvolvimento na time-lapse, né, no Embryoscope, e ao final, uma nota é gerada.
quanto mais alto do 9,9, maior é a chance de implantação, né? Então, é isso aqui que acaba gerando para a gente automaticamente. Então, eu já consigo ver a notinha de cada embrião aqui e, curiosamente, a gente transferiu o 8,9 ao invés do 9,1, e eu acredito que seja porque era um embrião biopsiado. Bom, a partir desse ano, surgiu a versão 2 desse software, né? Então, o que mudou para a gente? Antes, aqui é a versão antiga, e a gente tinha um range muito alto aqui, uma diferença de 1 a 7,3, então um grupo de embriões com um range muito grande, né? E um número alto, então 7,4 você imagina que é uma boa taxa, né? Mas na verdade ele é um médio para baixo, né? Então eles conseguiram reclassificar essa pontuação, deixando um pouco mais próximo do ideal, né? Então agora sim a gente tinha um range mais interessante, né? Então embriões ruins que implantam menos de 1 a 3, e embriões bons de 7 a 9, e aí o meio também sendo um range ideal, né? E em relação à taxa de implantação, não alterou muito, não aumentou um pouco, e a acurácia também aumentou um pouco, embora estatisticamente não teve diferença. Então, apesar do sistema ter sido alimentado, né, com os dados do KidsScore, dados do IDScore, ele ainda não conseguiu melhorar essa acurácia, né, de previsão. E por isso que a gente ainda utiliza todas essas formas de seleção, né? Não tem ainda como a gente confiar 100% na inteligência artificial, né? Ainda tem muitos passos a serem caminhados, né? Então, como conclusão, os softwares de inteligência artificial, eles atuam mais como uma ferramenta na escolha do embrião, somado com as outras tecnologias. Grande parte dos estudos foram retrospectivos por natureza e não testado em condições de vida real. A gente teve um progresso substancial tanto na capacidade da inteligência melhorar, né, os sistemas de pontuação, e também muitas promessas futuras para automatizar as tarefas que atualmente são feitas manualmente pela equipe do laboratório. O desempenho de modelos de aprendizado profundo para a previsão de gravidez será melhorado, aumentando o tamanho dos dados de treinamento. E aí fica uma dúvida, né? Eu não sei se o futuro, esse sistema ele precisa ser compatível com todos os sistemas de cultura, incluindo imagens estáticas, incubadora padrão, ou se cada clínica vai estabelecer o seu sistema. Tipo, correspondente com o seu perfil, com o seu meio de cultivo, com a sua incubadora. Então, fica essa dúvida aí do que será melhor. E ainda faltam ensaios prospectivos grandes e bem projetados para comparar a eficácia desses modelos, ou seja, precisa de uma validação maior. E a inteligência artificial ainda é um território desconhecido no campo da fertilização in vitro e merece mais estudos. Porém, é uma promessa de fornecer aos pacientes os resultados superiores que eles merecem. E, embora grandes avanços tenham sido feitos, o embriologista e o médico ainda são peças fundamentais na seleção embrionária. E, para concluir também, eu digo que a gente ainda usa a euploidia como o número 1, né, de seleção embrionária, mas logo abaixo vem a morfologia junto com o IDA-score. Claro que as maiores notas do IDA-score já correspondem aos embriões de melhor morfologia, né? Mas quando a gente tem uma morfologia semelhante, a gente recorre ao IDA-score. E claro, também, às vezes tem um 4BB com 9,9 e um 5AB, e aí a gente com um IDA-score um pouco mais baixo, e aí então a gente recorre às imagens, rever, para fazer uma melhor seleção. Então, tudo é usado para nos auxiliar.
E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Mari, pela excelente aula. Vamos passar para a aula do Eduardo, do Dr. Eduardo Mijada Rida. E daí depois a gente passa para as perguntas em conjunto. Parabéns pela apresentação, obrigado, Maitê, a equipe científica do FET Group aí pela, pelo convite de falar sobre, né, o papel, a visão do médico, né, na seleção embrionária, né, considerando que a gente está aí com a inteligência artificial, como a Mari já mostrou aí, está super em alta, né, nos congressos, na nossa vida. E aqui o meu disclosure eu sou um clínico, tá? Atendo pacientes como muitos de vocês, atendo na clínica Vida Bem-vinda. Eu não desenvolvo nenhuma ferramenta de inteligência artificial, quem dera um dia possa desenvolver alguma, né? Quem sabe um dia, mas não desenvolvo nenhuma. E, infelizmente, uso poucas ferramentas de inteligência artificial. Eu acho que também isso daqui é um pouco do fruto dessa angústia que a gente tem, um pouco talvez da angústia que tem trazido atenção para os congressos, porque é um assunto muito interessante, que chama muito atenção, né? Mas que na prática a gente não está colocando muito, dá até aquela sensação de que, poxa, o que que eu estou perdendo, né? Estão falando tanto e não parece que eu estou usando muito, mas mais para frente eu vou explicar aqui, dar alguns motivos. A Mari já deu alguns spoilers. Então, é a visão do clínico, tá? Então, esses daqui são os tópicos que eu vou abordar, né? Eu vou começar falando das definições, alguns limites da inteligência artificial, expor o arsenal de informações que a gente tem para a seleção embrionária, que a Mari já expôs, né? Já começou a expor como que é o nosso cotidiano, né? Algumas utilidades da inteligência artificial na previsão de ploidia, na previsibilidade de gestação clínica, né? Que é o batimento cardíaco. Vou falar um pouquinho do Magenta, que é uma inteligência artificial que a gente está usando, e falar sobre o futuro, né? O futuro sempre chama atenção. Quem sabe vocês ficam até o final da apresentação para saber sobre o futuro. Então, eu quis conversar com o chat GPT. Então, eu perguntei ali, fale sobre a inteligência artificial, né? Defina, fala o geral. Então, essa aqui é a definição, né? Inteligência artificial o chat GPT-4. É um campo da ciência da computação, focado em criar sistemas capazes de realizar tarefas que tradicionalmente exigiriam a inteligência humana. E essas tarefas incluem reconhecimento de fala, tomada de decisões, que acho que esse é o ponto que a gente quer aqui, tradução de idiomas e muito mais. Então aí eu continuei. Ih, não tá. Continuei falando com o chat GPT. Aí eu falei assim, preciso de mais detalhes. E aí ele falou, deu mais detalhes. E aí um desses detalhes são esses tipos de inteligência artificial. Olha como ele é usado, hein? Ele classifica em três. Tem a inteligência artificial estreita ou IA fraca, que são aquelas que são as mais comuns que a gente tem hoje em dia. Né? São aquelas que realizam tarefas específicas ou poucas tarefas, que é a Siri, a Alexa, né? Siri da Apple, a Alexa da Amazon, o Netflix, que é um buscador de vídeos, e aqueles algoritmos de reconhecimento facial. Aí a próxima é a inteligência artificial geral, ou IA forte, que são sistemas que poderiam ser semelhantes à inteligência de um ser humano. Olha só, inteligência de um ser humano. Ela ainda não foi alcançada, mas é o objetivo final para muitos pesquisadores. E aí, por último, é a super inteligência artificial. Aqui dá até um pouco de medo, né? Até meio filme aqui, meio Exterminador do Futuro, que ela é hipotética e ela supera a inteligência humana em todos os aspectos: criatividade, resolução de problemas e capacidade de tomar decisões. Beleza, aí eu fiquei mais curioso ainda. Falei assim, o que é que limita
a evolução da inteligência artificial. Daí ele pontua aqui esses 8 pontos, que é o que limita a evolução. Então, primeiro são os avanços de hardware, né? São processadores mais poderosos e especializados. E o interessante disso é que quando você vai ler o material e método do desenvolvimento dessas ferramentas de inteligência artificial, assim, é outro mundo. Eles dizem qual que é o processador que eles usaram para desenvolver aquela ferramenta. Então, o processador tem um que usou dois GPUs da NVIDIA, tem um que usou só um GPU da NVIDIA. Então, ficou muito claro que isso daí, o hardware, é uma das limitações, né? A capacidade de armazenamento e de processamento, né? Os dados, e aqui entra a qualidade, a quantidade que influencia, né, os dados. Pessoalmente, eu acho que a gente ainda não tem um buscador ideal de inteligência artificial, tipo um GPT-4 científico. Não sei se a Maitê conhece alguma, mas eu ainda não vi uma coisa ideal. Por que que eu acho? Porque eles não têm acesso às revistas, que geralmente são pagas, né? Então, a qualidade, a quantidade da informação, ela influencia bastante aqui. Então, avanços nos algoritmos e nos modelos, né? A interdisciplinariedade, então, vários campos, né? Neurociência, matemática, estatística, ciência da computação. Nesse ponto eu lembrei de novo, né, o material e método que você vê nos artigos do desenvolvimento desses sistemas de inteligência artificial é super difícil, né, uma estatística diferente. Eles colocam lá os modelos que eles usam, assim, nada, não tem nem ideia do que eles estavam falando ali. Investimentos e recursos, né? Meio óbvio que provavelmente vem de governos, empresas, instituições. E aqui em off, eu atendi uma paciente que mexe com machine learning. E ela falou que, em geral, as maiores modificações em termos de machine learning, inteligência artificial, vêm das empresas, tipo Google, Microsoft e Amazon, porque é muito caro. E eles são que investem, né, a grande parte da verba que se direciona a esse desenvolvimento, né? Regulamentação, e ética, né? Claro. A demanda do mercado, né? A necessidade, né, de utilização dessas ferramentas e a colaboração internacional, que aqui entra em investimento, interdisciplinaridade, o avanço e tudo mais. Então, esse é o arsenal que a gente tem. Esse é o cenário que a gente tem quando a gente vai conversar com a paciente na hora de fazer a transferência do embrião. Geralmente é descongelado. E essas são as informações que a gente tem. Então, tem informação da morfocinética, da análise genética, do PGT, as informações do cultivo, a morfologia do embrião, e aqui eu coloquei uma agenda que a gente tem também, e também o mitoscore, o mitosure, o número de replicação do DNA mitocondrial. Então, esse aqui é um exemplo, né? São todas essas informações que a gente vai expor ou não para o paciente, né? Mas que a gente tem à disposição para escolher qual que é o embrião que a gente vai transferir. Nesse caso, olha aqui, né? A evolução dos embriões, eu destaquei aqui os dois embriões que blastularam, né? Esse aqui em D5, um 4AB, esse aqui em D6, um 5BC. Olha o AIDA score deles aqui, esse aqui 8,5, bem melhor desse daqui que 1,3. E, né, fez o teste genético, sendo os dois euploides, né? Tem aqui também, né, o mitoscore, ou a replicação do DNA mitocondrial, e a gente também recebe aqui o Magenta, né? Que é essa ferramenta que fala sobre os oócitos, né? Diz quantos eles são, ele dá uma nota e diz a probabilidade de ter blastocisto com essa quantidade de oócitos. Então, esse é o nosso cenário. Mas não sei se esse é o nosso cotidiano. Não sei não, esse não é o nosso cotidiano. Por quê? E aqui vem uma das nossas angústias. Porque muito do nosso cotidiano é tipo isso aqui. É um paciente que fez 2 estimulações, né, baixa reserva, na idade materna avançada. Então, na primeira estimulação, ela teve 3 óvulos maduros.
não teve blastocisto. Numa segunda estimulação, ela teve outros 3 ócitos maduros, teve um blastocisto que foi biopsiado. Esse aqui ainda está em análise. Ou esse outro exemplo aqui, né? Até que foi bem ocultivo, teve 3 blastocistos, né? 5AB, 4CC, 3BC, foram biopsiados, mas nenhum deles euploide, né? E teve até um aqui que é esse mosaico de baixo grau, que é assunto para outras discussões. Mas esse é o nosso cotidiano, né? Por que então que é um pouco angustiante? Porque muitas das vezes, eu diria que, eu lembro de um trabalho que eu vi há um tempo, que 70% das transferências eram canceladas depois de fazer a biópsia embrionária e o PGT. Então, né, grande parte dos nossos casos, né, em que você faz o teste genético, você não vai ter muitos embriões para escolher. Então, vai nem chegar ao PGT, ou chega ao PGT e ali restam poucos embriões. Então, mas e aí, né? Precisa então fazer o PGT? Será que já não está, né, a inteligência artificial já não consegue substituir para prever a ploidia, né? E aqui chegando um pouquinho da usabilidade da inteligência artificial, a Mari já expôs aquele trabalho legal lá que mostra alguns modelos, né? Eu trouxe esse em especial, achei interessante, tá? É um pessoal da Inglaterra, eles fizeram esse trabalho que eles compararam 12 modelos de machine learning, né, para prever, né, qual que é o melhor que prevê a ploidia, né? Então eles usaram 4 sistemas, né, de inteligência artificial, que são esses 4 aqui, tá? E dentro desses 4, eles fizeram 3 datasets diferentes. 2 para prever euploidia e um para prever aneuploidia. E dentre os dados que eles colocaram, eu quero destacar a curva ROC, né? A área sobre a curva, tá? Que com esses dados, eles chegaram à conclusão de que esse aqui, ó, com regressão logística, foi o que melhor performou. Aí eu só quero pedir uma licença para vocês para conversar um pouquinho de novo com o chat GPT-4, né? Só para lembrar o que é a curva ROC, né? Para os testes de diagnóstico, talvez seja o dado mais importante a saber, porque ele traz a informação do quanto que aquela informação tem de capacidade de mostrar o verdadeiro positivo e refutar o falso positivo, né? Então, é uma informação em que você tem aqui no eixo Y a taxa de verdadeiro positivo e no X a taxa de falso positivo. E quanto mais ele foge do classificador aleatório, né, no 45 graus, aonde a taxa de verdadeiro positivo é igual à taxa de falso positivo, quanto mais ele caminha para cá, melhor é. Então, o perfeito é o 1, que ele tem o máximo, né, alterando pouco a taxa de falso positivo. E aí eu perguntei lá para o chat GPT, né, me fala como que vocês interpretam, né, a área sobre a curva. Então ele diz aqui, e eu dei um Google também, né, eu procurei uns dados mais científicos também, né, procurei uns trabalhos e eu achei que fazia sentido o que o chat GPT me falou. Então ele falou assim, ó, 1 é o melhor. De 0,7 a 0,9 é um bom modelo. Abaixo disso, de 0,7 a 0,5, ele tem uma capacidade discriminativa fraca, né? Então, voltando lá, 0,7 é ok, né? É no começo do bom. Aquele grupo lá, aquele mesmo grupo inglês, eles decidiram que a regressão logística foi a melhor, né, sistema, e eles quiseram ir além. Eles quiseram comparar, daí já testando, né, a máquina, o sistema que eles criaram, que eles chamaram de Prefer. Tem esse Prefer, que é a previsão de euploidia, e esse LB, que é o Live Birth Model, que é a previsão de nascido vivo.
e eles compararam com embriologistas. Então, eles pegaram 4 embriologistas, compararam com os 2 sistemas de inteligência artificial, e como eles são sistemas de ranqueamento, eles fizeram assim: quantas vezes, né, em qual porcentagem dos casos, essas, esses personagens classificavam o embrião euploide como o primeiro a transferir. Então, o embriologista, esses 4 embriologistas, que eles deram informações compatíveis, em 39% das vezes, eles deram o euploide, o embrião euploide, como o primeiro embrião a transferir. E as inteligências artificiais, em 46% e 47%, né? Então, mostrando que foi melhor. E eles foram além, mostraram que se você adicionar a informação da morfologia à inteligência artificial, não muda muito, tá? Fica igual. Isso daqui é um reflexo do que a Mari já tinha falado, que o que a gente vê, na verdade, é que as informações que a gente tem da morfologia são muitas vezes, a maioria das vezes, condizentes do que a gente tem da morfocinética. Então, talvez esse seja né, uma comparação que, juntando as duas, né, você não tem um ganho muito grande, tá? E em relação à predição de gestação clínica, né? Esse daqui é o primeiro paper que mostrou do desenvolvimento do IDE-Score, mas esse daqui é da versão 1.0, né? O que me chamou a atenção aqui desse paper é que eles recrutaram 115, mais de 115 mil embriões para desenvolver a ferramenta, né? E eles separam, né, os gráficos. Eu trouxe só o dos embriões transferidos em dois. Um com todos os embriões e os com só com os embriões transferidos. E aqui eles falam que o que que acontece? Quando eles vão ensinar, expor os dados para a inteligência artificial, a primeira coisa que eles falam, eles dicotomizam, eles colocam os embriões que tinham desfecho de batimento cardíaco positivo e os que não têm. Só que aqueles embriões que não desenvolveram, aqueles embriões que foram descartados, eles entram no grupo de sem batimento cardíaco. E aí, quando você faz a estatística considerando todos os embriões, entram esses embriões, que no final das contas, no nosso dia a dia, né, não importa, porque o embrião já foi descartado, já não está mais nem em cultivo, né? Então, aquelas áreas sobre a curvas de 93, 95, é quando considera todos os embriões e não reflete os embriões transferidos. Os embriões transferidos ele fica mais por aqui, ó, 67, 66 do Kids Score. Eu acho que a Mari mostrou também o da versão 2.0, né, que aí passa de 70, que aí é legal, né? Eu acho que deu uma bela de uma melhorada na versão 2.0. E aí queria falar também um pouquinho do Magenta, né? O Magenta, ele, apesar de não ser uma ferramenta de seleção embrionária, ele é uma ferramenta de seleção embrionária que foi bem a calhar no nosso dia a dia, porque antigamente a gente não tinha pouca informação dos óvulos. E essas informações, elas quase que não tinham utilidade clínica, né? Então, a gente recebe todos os ciclos de FIV, de ICSI que acabam, a gente recebe a informação do Magenta, né? Eu, pessoalmente, ainda não dou para todos os pacientes, né, essa informação, mas existem alguns usos específicos que eu queria depois falar para vocês, tá? Antes eu só queria mostrar, né? Esse é o trabalho que eles próprios referenciam do Magenta, né? O Magenta foi criado usando imagens de 49, mais de 49 mil ócitos maduros. Foram 6 clínicas, né, envolvidas para desenvolver, né, o Magenta, 37 mil imagens aqui, e 2 clínicas com 12 mil ócitos para treinar, né, para testar a Magenta, e aqui é a área sobre a curva do Magenta, né? 0,64, mais ou menos. Tá ali, chegando no 7, onde entra quase no bom, né?
E aqui na própria discussão desse artigo, ele lembra que a área sobre a curva, né, de um outro artigo, né, considerando só morfologia, né, de 0,5, então, dizendo que talvez seja melhor mesmo usar o magenta para predizer o blastocisto. E esse foi o caso que eu achei que o magenta me ajudou muito. Foi aquele primeiro caso que eu coloquei lá, que tinha feito de duas estimulações. Na primeira, ela teve três ócitos maduros e não teve blastocisto. Então, esse é o magenta dela. Então, nessa consulta de retorno dela, né, onde a gente vai conversar sobre esse desfecho aí, antigamente eu lembro que eu ligava no laboratório, né, perguntava lá para Mari, e aí, o que que você achou dos óvulos? Falava, os óvulos eles têm isso, tal, tem granulação, tal, mas é duro porque era uma informação é, que depende do operador, né? Então a pessoa tem que estar olhando. Ela não é numérica, né? E ela, né, tem uma aplicação clínica que não estava muito clara ainda. E com o Magenta, né, trazendo esse score, uma fotinho, para a gente, nós clínicos, acho que ficou muito mais fácil, né? A paciente saiu bem satisfeita, ela já tinha feito outros tratamentos, ela achou muito legal a ferramenta, ficou bem claro para ela, ela não questionou, né? Ela falou, então agora entendi. E aí seguimos adiante, tá? E aí, por fim, né, o futuro, para quem ficou aí até o final. Então, falando mais também quais são a conclusão, né? Eu acho, né, a minha visão é que a ferramenta de seleção embrionária com inteligência artificial, ela está evoluindo bastante, mas a gente está ainda no começo, né? Os dados das áreas sobre as curvas, elas mostram que ainda está no começo, mas elas, sem dúvida nenhuma, vão vir para ajudar, tá? Porque elas têm várias vantagens, são tirar, né, a visão de uma pessoa ou de várias pessoas, né, o embriologista às vezes ele está cansado, né, às vezes, sei lá, aconteceu alguma coisa, então essa visão, ela tem os seus vieses, que é legal, né, não querendo falar nada contra os embriologistas, né, lembrando a frase que eu ouvi no congresso, né, que foi do Gardner, que o embriologista não será substituído pela inteligência artificial, mas será substituído pelo embriologista que usa a inteligência artificial. Foi a sua mesa, não foi, Maite? Que teve isso? Não? Não, não foi na E, minha, infelizmente. e eu acho que ela tem um lugar legal se ela for uma alternativa à biópsia embrionária, porque eu ainda acho que a biópsia embrionária com análise genética ela fornece informações que por enquanto, ainda não estão à altura, né? Olha aqui quem publicou sobre isso daqui, né? Sobre o teste genético não invasivo, né? Eu acho que eventualmente um dia, quem sabe a inteligência artificial, somando todos os dados, somando a metabolômica que se falou também nesse congresso, né? Com dados do não invasivo, ele talvez chegue aí para perto das informações que a gente tem na biópsia. Mas eu tenho uma angústia interna, porque a gente está falando de seleção e diagnóstico, né? Eu acho que o que eu falo para os meus pacientes é que o seu potencial, ele acontece na hora que temos os ovos e os espermatozoides, né? A seleção, ele é só estreitar a mira, né? Cumulativamente ou por paciente, você não vai ter mudança das taxas. Seja qual for a ferramenta, né, que você use, você vai melhorar o time to pregnancy, isso sim. Mas aqui é a minha grande aposta. Eu fugi do tema, mas eu acho que é só uma provocação aí para vocês. Minha maior aposta é na quantidade e na qualidade dos óvulos. Tem coisas saindo sobre transplante de mitocôndria, de células de células tronco, né, autólogas, coisas de transformação, criar novos óvulos usando células tronco também pluripotentes. E é isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigada, doutora Eduarda, excelente aula. Eu vou começar com a primeira pergunta, que aí o pessoal, né, fica mais animado aí para perguntar.
Vai para os dois, tá? Eu sei que vocês Tá. falaram, o que é muito, muito bom, né? Que a inteligência artificial para a seleção do embrião acaba selecionando também os embriões com melhor morfologia, né? O que é muito bom, né? Vamos dar graças a Deus por isso. Mas, né, de vez em quando, pode acontecer, né, de algum caso que a gente tenha lá dois embriões euploides hipotéticos, um de boa qualidade, o outro nem tanto, mas aquele que nem tanto tem um score maior. Eu queria saber, a Mari, que me fale qual que é a frequência disso acontecer, se é bem pouco mesmo. E nesses casos, o que vocês fazem? Quem escolhe? É o embriologista? Vocês levam isso para o médico? Como vocês fazem essa discussão? Bom, primeiro, Dudu. Olha, quando normalmente o médico já diz pra gente quando é euploide o qual ele vai transferir. Porque normalmente é aquele que já tem a morfologia melhor, né? Mas realmente, quando a paciente tem muito embrião, mesmo que seja euploide, né? Eles pedem para a gente definir. E aí a gente olha, então, primeiro a morfologia, e a gente também leva em consideração o dia do desenvolvimento embrionário. Teve uma coisa que eu não falei, mas o AIDA Score, ele ainda não pega muito bem os embriões de dia 6, né? Tanto é que a gente tem muita nota baixa em dia 6, porque ele ainda não está, tipo, validado, enfim. Não aprendeu. Então a gente dá a preferência, então, para os de dia 5, e aí depois a gente usa o AIDA Score. Mas é o que eu falei, às vezes pode acontecer da gente ter um blastocisto, dos dois de D5 euploide, um blastocisto 5A, com a IDA score 7, e aí um 4BB com nota 9, e a gente, nada impede da gente escolher esse com a nota 9, né? Vocês Então, preferem, nesse caso, para desempate, o resto tudo igual, mas é só a morfologia e o AIDA score. Por qual vocês... É e morfo aí, primeiro? e sempre a gente discute, então a gente volta o vídeo, assiste se tem alguma peculiaridade ali, porque às vezes acontece, então a gente discute mesmo para definir o melhor embrião. Mas, como o doutor Eduardo já falou, é difícil acontecer. Normalmente a gente tem poucos embriões para selecionar mesmo. Então, mas quando acontece, realmente é bem discutido e bem avaliado. Mas nada impede da gente ir pelo AIDA, se for um embrião que a morfologia tenha alguma diferença ali, mas seja um embrião bom, né? Uhum. Maite, a minha visão é assim, a gente é equipe, a gente tem o mesmo objetivo, né? Então, para paciente eu falo isso. Quem vai decidir somos nós em equipe, a gente vai, né, guiar vocês, fornecer as informações. Então, recentemente eu tive um caso de que era um caso sem PGT, né? Então, e ela tinha um monte de blastocisto, tinha um monte de 5A, por exemplo. E aí eu mandei um e-mail lá para a Embriologia, a Lívia que me ajudou, não sei se ela tá por aí, mas eu falei, Lívia, e aí, hein? Qual o embrião que vocês acham que é o melhor? Aí ela demorou um tempo, e tal, aí ela voltou o e-mail, ela falou que viu os vídeos, e aí ela apontou um dos 5As que a gente ia transferir por algum, eu não me lembro exatamente qual que era o motivo, mas o motivo era da cinética, né, que ela tirou. Não sei se era o time to blast, não lembro qual critério foi o AIDA, mas foi isso, eu acho que é uma decisão conjunta aí. Quando eu seleciono sozinho, eu já tinha conversado com a Mari como eles pensam. E aí eu aplico esse jeito que a Mari acabou de escrever, eu aplico lá dentro do consultório. Uhum. Aí é ótimo, né, que a gente não tenha muitas situações dessas, né, de não concordância entre o ID score, morfologia, né? Isso é uma ótima notícia, na verdade, né? Sobre a inteligência artificial, né? Não é só sobre, temos que encurtar, que é super importante, obviamente, encurtar também o tempo até a gravidez, mas também nos ajuda nisso, né? Tipo, já não é... A gente pode olhar a morfologia ou a ID score, que é uma coisa mais objetiva, que vai ser mais ou menos a mesma coisa, né?
Exato. E o IDA-Score, né? É interessante porque ele é automático, né? Ele não tem, né, nenhum viés. Então, Uhum. eu acho bem interessante o IDA-Score. E a gente, na verdade, é lindo mesmo. É tipo, o que a gente demora para fazer o KidsScore não está escrito no DIDA Score, mas a gente ainda faz o KidsScore no laboratório. Primeiro que é uma ferramenta de pesquisa, né? E segundo que a gente queria validar também esses dados, sabe? Aí agora veio a versão 2, então a gente está tentando validar e sempre aparece um software novo, né? Uma atualização nova. Mas realmente essa automatização é perfeito, é ótimo, maravilhoso. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Eduardo. Então, Eduardo, é o seguinte, eu acho que assim, nós estamos deixando o laboratório numa situação extremamente de calça curtas aí, porque de repente a gente deu alguns instrumentos para eles, estão pedindo para o laboratório nos dar 100%, né? Talvez essa curva nunca saia muito do 7, sabe, na curva, na área sobre a curva, porque eu acho que tem outros fatores aí que a gente ainda precisa desenvolver bastante. Eu fico muito preocupado de que, como disse o Gardner lá, que é o embriologista que usa a inteligência artificial que vai substituir, porque a gente vem de uma época mais antiga e a Glória Calderon às vezes olhava para o embrião e falava, esse vai dar certo, e eu não sei o que ela fazia, que ela conversava com o embrião e dava certo. Então, eu acho que o laboratório, a morfologia e tudo mais, ainda tem que desenvolver bastante para a gente cobrar do laboratório isso. Talvez microscopia, porque é uma atividade essencialmente microscópica, né? E outros dados como isso. Mas tem uma coisa que eu gostaria de perguntar para você, como clínico. Você não acha que a inteligência artificial também poderia colocar algum fator ponderal no resultado, particularmente de gestação clínica, se a gente tivesse também associado a causa da infertilidade? Porque não tem dúvida que a paciente com ovário policístico tem óvulos de pior qualidade. Há muita Endometriose. controvérsia a respeito da paciente com endometriose também ter esse tipo de alteração. Então, eu não estou nem discutindo a parte do espermograma, que a gente é obrigado a dar o melhor esperma para o laboratório e tentar o melhor de preparo endometrial, mas eu acho que talvez a causa da infertilidade, tanto quanto a idade da mulher, tem que ser pesado bastante. Então, você reconheceu algum trabalho nesse sentido de associar causa de infertilidade feminina com inteligência artificial e resultado? Olha, a causa em específico, Wagner, eu não vi, mas outros dados clínicos, né, eles colocam, porque quando eles imputam, por exemplo, o AIDA, que originalmente ele recrutou 115 mil embriões, ele coloca, ele falou que não tem fator de exclusão, né, critério de exclusão, que ele queria a maior quantidade de informações, só que depois ele faz uma análise, né, uma análise, né, variada para saber se tem efeito ou não. E até numa dessas ferramentas, eles dizem que o fator masculino, né, o sêmen é pior para predizer, né, a formação de blastocisto, não influenciou. Então, tem alguns que colocam alguns fatores clínicos, né, ali, né, inclui tudo, na verdade, mas que colocam como classificação para modificar, eles não falam exatamente. E o curioso, Wagner, é que assim, nem eles sabem exatamente como que funciona a inteligência. Porque eu fiquei curioso, né, por exemplo, do magenta, que o magenta é a foto de um óvulo, né? Eles colocam o pixel, o tamanho do documento que é enviado, mas eles não conseguem descrever quais são os parâmetros que a inteligência artificial usou para ter aquela classificação. Eles falam que o primeiro, eles falam os steps, né, que eles colocam, né, que primeiro é fornecer algumas informações básicas ali, mas que é por uma inteligência que primeiro aprende, aí depois ela vai trabalhando e vai processando os dados, né, vão entrando as camadas de processamento que o artigo nem fala quais são as coisas. Então, né, eu acho que é por isso que tem que ter uma série de testes, porque se eles nem sabem, tem que testar, né, para ver se funciona. E
é difícil de entender essas ferramentas assim, bem É, profundamente, assim. como eu falei, acho que a gente está dando ferramentas para o laboratório que ainda não estão muito definidas, porque pense que, na verdade, nós estamos analisando os casos que não deram certo. Aí, na fertilidade humana natural, você tem mulheres que demoram 12 meses para conseguir uma gravidez. Será que elas fizeram 11 meses errado? Será que quando eu estimulo uma corte de óvulos daquele mês, eu vou ter necessariamente vários óvulos bons naquele mês, independente de estarem maduros, independente. Então, eu acho que é uma vã filosofia a gente imaginar que você vai dar um lote de óvulos para o laboratório e vai querer do laboratório 100% de avaliação de qual é o que vai ser o melhor. Porque tem muitos fatores nisso. Esses óvulos começaram a ser resgatados 90 dias antes, 3 meses antes. Então, tem uma série de ambientes ainda que a gente sabe que ainda estão muito obscuros. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: eu acho que no mundo real, essa inteligência artificial está sendo cada dia mais. A gente está validando bastante isso lá no Fertility, o Magenta também está batendo bastante com a clínica e a aceitação da paciente também, de por que não está dando certo. Né? Pacientes que já fizeram 4, 5 ciclos, de repente chegam lá e falam: não está dando certo porque seus óvulos são de péssima qualidade. Então, talvez a questão de óvulo doação venha a caber aí. Mas aí, de repente, uma paciente dessa daqui a pouco pode quebrar a cara da gente porque ela volta grávida espontaneamente. E aí você vai ficar explicando como, né? Então, o que eu quero dizer é isso. A inteligência artificial não explica o normal, só explica o problema. E o problema ainda não tem a ferramenta exata de como usar. Então, acho que nós vamos ter que ainda quebrar muito a cabeça com isso, mas talvez, para dar um pouco mais de robustez aí, algum fator de etiologia da infertilidade feminina possa estar relacionado com essa questão que a gente ainda não conseguiu pegar. É uma opinião só clínica, eminentemente clínica, porque no final somos nós que vamos acabar discutindo com a paciente, com o laboratório e induzindo o caso para a escolha, né? Então, eu acho que fica uma observação aí para a parte clínica que acho que ia ser muito importante. Com certeza. Eu até vou dar um spoiler aqui, Wagner, que vão ter, segundo a Maitê me falou, hein, Maitê? Você fala aí se é certo essa informação. Vão ter outras reuniões sobre o uso da inteligência artificial em outras partes clínicas, né? Sim, Estimulação, outras coisas, né? só, né? Isso aí, vai ter. Então, tô curioso para ouvir também. Sim, com certeza. A inteligência artificial está em todas as áreas, dentro da reprodução também, né? Acho que o doutor Luiz Guilherme estava com a mão levantada, né? Pode falar. Parabéns pela aula, Eduardo. Muito bom a gente começar a abrir os olhos aí de uma coisa que a gente não enxerga nada, né? Eu Obrigado. ia complementar um pouco do que o Wagner falou aí, com o diagnóstico, né, da paciente, endometriose, ovário micropolicístico, isso pode somar com a avaliação embrionária, que parece estar chegando no limite. Uma coisa que eu tenho estudado, que eu já tenho alguns trabalhos aí, é em velocidade de crescimento folicular, em nível estrogênico no dia de HCG por óvulo M2. Eu acho que essas coisas podem ser uma pitada a mais para você dar um pulinho a mais nisso aí, né? Então, talvez somando um pouco a parte clínica e de repente já está no limite o embrião, talvez você consiga subir um pouco mais essa curva aí, né? Essa é a minha opinião. Eu concordo total, Luiz Guilherme. Sobrevivemos ao CBRA, hein? A minha opinião também, né, no finalzinho, quando eu falo sobre o futuro, eu acho que a gente vai mudar antes de entrar no laboratório, né? Por isso que eu também estou ansioso para ver a utilização Porque se você imaginar velocidade de crescimento folicular, a gente sabe aquela paciente que vai meio flat, o crescimento, o óvulo não vai estar bom, o embrião não vai estar bom. Então, aquilo deve influenciar. O nível de estradiol do dia do HCG também a gente sabe que o óvulo vai produzir lá 264, um trabalho que eu fiz por óvulo maduro, né? Então, eu acho que isso é uma forma de tirar um pouco a sobrecarga que tem no laboratório e tentar usar um pouco da nossa clínica também para melhorar. Então, sei lá, de comparar que a velocidade de crescimento folicular por tal protocolo é melhor do que a outra, e eu acho que isso aí vai dando match e tudo isso junto pode ajudar a aumentar essas taxas, e eu acho que já está impressionantemente alta, mas uma velocidade maior aí, né? Com certeza. Com certeza. Eu também concordo com essa ideia aí do doutor Luiz Guilherme, porque a gente colocou todo o peso pelos últimos anos, né, ao embrião, né?
inteligência artificial do embrião, seleção do embrião, e é porque, na verdade, a gente não tinha outra ferramenta objetiva, né? Quem é embriologista sabe que os dismorfismos podem variar de embriologista para embriologista, né? Não é um bom parâmetro para avaliar a qualidade ocitária, né? E agora que estão vindo aí as inteligências artificiais para o ósseo, a gente vai começar a entender como diferentes condições, patologias, estímulos estão afetando a matéria-prima, né? Que é o óvulo e o espermatozoide, nesse caso o óvulo, né, que a gente está falando, né? E apesar de que a área sob a curva ainda está baixa na inteligência artificial do ósseo, a gente também tem que lembrar que é uma tecnologia super nova, né? A A inteligência artificial do fragmentação do embrião DNA do também começou espermatozoide, por assim, né? exemplo. Aos pouquinhos, então. Sim, É, mas ter então. a Uhum. fragmentação do DNA do espermatozoide, pode ser que você jogando isso junto com a inteligência possa mudar mais alguma coisa, mais um ponto, subir ou baixar essa É, curva, né? eu acho que no futuro, sim, até o doutor Oscar colocou aqui, né, que imputar mais variáveis agora, né, que eu acho que agora ainda é uma tecnologia muito nova, no lugar de aumentar a área, às vezes pode diminuir porque isso aumenta ruído, né. Acho que primeiro a gente tem que ensinar, né, a inteligência artificial a aprender no básico, para depois a gente começar a dificultar um pouco o caminho dele, né, a paciente com endometriose, um fator masculino com alta fragmentação, né, mas eu acho que estamos no caminho certo, assim, tanto para Metabolômica também, né, Maitê? Não isso, sei o que não, que você acha tudo, de né? metabolômica, mas Eu acho que, por enquanto, também está nisso, está aí devagarzinho, mas até que eu acho que a virada já vai ser juntar tudo isso, né? Uma inteligência artificial que consiga juntar algumas coisas, mas de forma muito organizada, né? A gente está ainda tentando validar as coisas separadamente, né? Depois juntando, eu acredito que possa melhorar, né? Por isso Pode. que eu acho como essa informação está sendo ensinada, né? Então, por isso que a minha dúvida é: será que a gente vai ter uma inteligência artificial que vai servir para todo mundo ou cada laboratório vai ter a sua inteligência artificial para o seu modelo, né? Porque a gente não sabe como, né? O que está sendo ensinado ali. Então, essa é a minha dúvida aí. Inclusive, eu acho bem interessante no Congresso Europeu desse ano, teve uma das palestras sobre inteligência artificial no ósseo, que ainda está em validação, tudo bem, a gente sabe disso, né? Mas eu achei interessante que a acurácia variava entre as clínicas, né? Por quê? Porque o perfil de pacientes era diferente. Então, elas até discutiam, nessa clínica está maior porque a idade média dessa clínica específica também é menor, né? Então, aprender com mulheres novas, jovens, é muito mais fácil, talvez, que com uma heterogeneidade maior de idade. Então, também tem essa questão, né? Se vamos ter inteligências artificiais que funcionem para todo mundo, assim, para todas as clínicas em geral, ou a gente vai ter que fazer uma validação interna também? É uma boa pergunta. Eu não tenho a resposta, se alguém tiver. O que se espera é não, né? O que se espera é que quem vende quer que todo mundo consiga usar tranquilamente, né? Mas pode acontecer, né? Tem alguns dados que já mostram uma diferença aí entre centros, né? Na acurácia, né? Da inteligência artificial. Então, ô Maitê, posso fazer uma pergunta para você e para a comunidade? pode. Comunidade é boa, Se a né? gente não souber a Comunidade. resposta, também tudo bem. Alguém conhece algum chat GPT científico assim? No Eu nosso grupo conheço. interno, o Renato falou do consensus. Tem vários, na verdade. É, qual O é o Renato que você você usa? mandou um esses dias atrás. Tem vários. Tem o Paper Consensus. Connect, que ele conecta referências, né, umas com as outras, aí te dá uma lista. Tem outros que você coloca uma pergunta científica e ele te faz o resumo das 5 evidências, das 5 melhores evidências, depois coloca o resumo dos artigos mais importantes da área. Tem, tem, tem. Mas como que os buscadores, eles se alimentam tipo, a base de dados é PubMed, assim, por exemplo? Eu Resumo, ou será acredito que... que sim, mas sabe que eu não sei exatamente como que é. Eu já testei, a gente até discute isso dentro do Sapiente às vezes, né, com as meninas, né? Tem para algumas perguntas clínicas mais
tranquila, se ela responde super bem, se você aperta um pouco mais ela, dá uma bambeada às vezes, né? Você tem que realmente ir lá, ver no artigo, às vezes não é tudo isso que falou, né, no programa, mas é surpreendente, se assusta, sabe? Tipo, você pode colocar assim, qualquer coisa, qualquer pergunta clínica, qual que é a taxa de gravidez média em uma paciente com endometriose, segundo, te fala assim, vários artigos científicos com vários dados, então também existe nessa área. Paper Connect. O Paper Connect é esse que junta as referências, né? Também é bem. Eu não testei ele ainda estou com aquele outro, que é o Science Space, que é aquele que você coloca uma pergunta e ele te dá a resposta. Ou você pode colocar um PDF do artigo e falar assim: ah, quero que desse artigo você me fale o resumo, você me fale as limitações, você me fale materiais e métodos. Funciona assim bem, mas não é uma. Ainda tem umas. Ainda está aprendendo, digamos assim. Mas alguém. Então, uma colocaçãozinha, poderia? Claro, claro. Bom, aqui na clínica a gente está fora do padrão de vocês, a gente trabalha com a time-lapse Gelry, australiana, e com o sistema israelense, o EMA. Já tem uns 2 anos, né? A grande questão é realmente que eu acho, é saber usar essa informação. A impressão que eu tenho é que eu ganhei uma Ferrari e nem sei dirigir, mas estou com a Ferrari na minha porta. O potencial é muito grande, né? A expectativa é muito grande. Mas, tirando algumas questões que Israel não trabalha sábado e domingo, questão religiosa, eles não trabalham sexta e sábado, questão religiosa, e não trabalham domingo. Tem 3 dias que a gente não comunica um com o outro. Mas nos outros dias, é o dia inteiro tentando entender por que você deu 3 nesse embrião, por que você deu 9 naquele. Né? Como o Eduardo falou, entender o algoritmo não é fácil, né? Saber como que ele gerou aquela interpretação. E às vezes o embrião, você pega lá 2,5A, um deu 9 ou deu 6, mas o sistema também tem falhas. Às vezes ele não conseguiu identificar o pronúcleo, às vezes não conseguiu identificar o time certo, né? Então, até que ponto a eficiência da nota ela tem que ser confiável? Então, eu acho que não dá para jogar ainda a responsabilidade toda na máquina, porque tem um monte de mecanismos que a gente ainda tem que entender, e a briga é grande com o suporte, porque eles não dão resposta, né? Eles não conseguem dizer por que foi isso, por que foi aquilo. Né? Então, assim, tem uma caixa preta por trás do processo que a gente não consegue entender, né? O, o, o sistema é bom para pelo menos a população que eles avaliaram, né? No dia a dia, que não tem critério de exclusão, a gente tem que entender um pouco melhor. Mas, a meu ver, a ferramenta ela é boa, promissora, a gente tem que aprender muito sobre ela, né? Mas amanhã, quando ela estiver mais validada, eu acho que o grande trunfo da inteligência artificial não é selecionar o melhor embrião. Porque o grande problema é que a maioria das nossas pacientes não tem esse melhor embrião para ser sequer selecionado. Vou selecionar o quê se ela não tem? Então, por que eu tenho essa inteligência? É usar a inteligência para tentar descobrir como ter esse melhor embrião. Né? Tem um sistema de indução que é melhor, um sistema de preparo que é melhor, aí reconhecer esse lado. Esse que eu acho vai ser o grande trunfo, né? Que vai demorar muito tempo, sem dúvida nenhuma, né? Muitos anos, para a gente aprender a, talvez, criar melhores embriões naquela paciente que não teria essa capacidade. Se a inteligência não tiver esse caminho, nós vamos continuar do mesmo jeito. E aquela curva de Rock, eu acho que no máximo é chegar a 8. Mesmo que a gente tivesse um algoritmo que reconhecesse 100% dos embriões implantáveis, ao transferir esse embrião implantável, a nossa taxa de gravidez não passaria de 80%, porque tem 20% de outros fatores. Né? Então, nós estamos brigando hoje, nós temos hoje 60% e estamos brigando para chegar a 80%, ou seja, toda essa briga nossa talvez seja para ganhar uns 20% a mais. Né? Claro que pode ter um segredinho no meio do caminho que pode mudar todo esse pensamento. Perfeito, doutor. Boas considerações. Perfeito. Concordo, Luiz. No final do mês, a gente vai ter uma aula sobre inteligência artificial no estímulo, com o doutor Renato e o doutor Marcelo. Então, vai ser bem legal também. E vou desejar só uma boa noite aí a todos e um bom descanso. Valeu, gente. Boa noite. Boa Obrigada, noite. boa noite.